Aproveitando as suas... bom, primeiro aproveitando o Estive em Lisboa e lembrei de você, como é que é esse trabalho sob encomenda? Essa é a ideia da coleção mesmo, da Amores Expressos, te determina o processo de criação, o fato de ser uma encomenda? Como é que... Não, esse livro também, o De Mim Já Nem Se Lembra, foi escrito sob encomenda. Não faz diferença. Claro que quando eu falo assim que eu escrevo sob encomenda, é bom que a gente coloque assim os limites, né? Uhum. Então assim, eu aceito encomenda? Aceito. Mas dentro do que eu que determino, não é a editora que determina, né? Então assim, se amanhã uma editora vier e fala, Luiz, nós queremos que você escreva um livro que tenha pornografia, nós vamos pagar 50 mil reais para você, etc e tal, não me interessa. Entendeu? Realmente não me interessa. Não que eu tenha nada contra, mas pode escrever. Agora, eu não me interessa escrever sobre isso. Ou, vamos escrever um livro passado na Finlândia, com personagens finlandeses, por exemplo. Não me interessa. Entendeu? Então, assim, eu determino. A editora, evidentemente, o Estive em Lisboa, Lembra de Você, ele tinha duas premissas. Uma é que a história tinha que se passar na cidade para onde você fosse, e a outra fosse uma história de amor. Quem leu o Estive em Lisboa sabe que metade do livro não se passa em Lisboa, e também tem uma história de amor, eu não sei se tem, deve ter. Então assim, eu determinei, né? Eu que determinei. E o De Mim Já Nem Se Lembra, a premissa era um livro na primeira pessoa. Bom, aí né, eu determino também uma falsa primeira pessoa. Mas, então assim, não tem nenhum problema realmente, mas desde que esteja dentro do meu horizonte. Quer dizer, se é alguma coisa que eu sinta que eu tenho capacidade e competência para fazer, e me pagando bem também, né? Tem isso, né? Eu vivo disso, então tem que pagar bem. Aí sim, mas se não tem, realmente eu não vejo nenhuma diferença. Eu acho curioso essa pergunta que você me fez, sabe por quê? Porque há um preconceito imenso, não só em relação a isso, mas também de você dizer que é escritor profissional, né? E eu sou escritor profissional, eu tenho um orgulho disso. E quando alguém vem falar comigo, mas como assim escritor profissional e a aula da arte? Eu falo, primeiro é o seguinte, cara, assim, a aula de arte é coisa de gente que não quer que as pessoas tenham acesso à arte, né? Porque assim fica parecendo que escrever é uma coisa assim, sabe, para poucos, sabe? Uma coisa super elitista. Primeiro eu acho isso, quer dizer, é uma maneira que você encontra para impedir, sabe, que as pessoas tenham acesso a ela. E segundo é o seguinte, é uma profissão, assim, a grande maioria das obras de arte que nós conhecemos hoje foram feitas sob encomenda. E pior, foram feitas sob encomenda de uma instituição absolutamente desprezável que é a Igreja Católica. Então, qual é o problema, sabe? Eu digo Igreja Católica, embora a instituição, não for da religião, não, a instituição. E eles faziam e fizeram obras magníficas. E encomenda. O cara chegava lá e falava, eu quero que tenha aqui um santo tal, santo tal, santo tal. Ele ia lá e fazia. Sabe? A questão da arte não está nisso. É outra coisa. É tão fácil de entender isso que, por exemplo, você vai no museu, né, e vê lá assim, você vê assim, uma sequência de, sei lá, 100 quadros da Idade Média, por exemplo, que são mais ou menos tudo mais parecido. Até que você vê um, que ele tem os mesmos elementos. Ele tem santo, tem todos os elementos. Só que aquilo lá assim, é completamente obra de arte, genial, uma obra-prima. Ele está fazendo a mesma coisa, as mesmas tintas, os mesmos... tudo igual. E, no entanto, é diferente. Então não tem a ver com isso, sabe? Isso é uma bobagem. Igual eu te digo também, claro que eu escolho, não vou aceitar uma encomenda como qualquer, mas eu aceito, nenhum problema. Se vocês tiverem encomenda, paguem bem. O fato, como é que é viver de literatura hoje? Porque você faz parte de um grupo hoje, isso é uma coisa meio recente, né? Assim, não se vivia, os escritores tinham outros trabalhos, né? Há um tempo atrás. Né? Eu vivo exclusivamente disso mesmo, né? Eu não faço roteiro de cinema, não faço televisão, não faço literatura infantil, nem nada. Eu faço só essas porcarias que eu faço. São minhas, mas só faço isso. Não é fácil. Em 2003, quando eu deixei o jornal para me dedicar à literatura,
Isso era quase era uma ousadia enorme, porque ainda mais no Brasil, e meus livros não vendem, entende? Eu não vivo de livro, eu vivo do entorno. Eu vivo de quê? Eu vivo de assim, eu brinco que eu tenho uma cesta, eu coloco ovinhos lá nessa cesta. Então assim, um ovinho é direito autoral, é um ovinho bem pequenininho, um ovinho de codorna, por exemplo. Só para dados, quanto que vende mais ou menos? Quantos livros? Não tenho ideia. Eu sei, por exemplo, olha, o Steve Lisboa tem 5 edições, o Eles Eram dos Cavalos tem 12. Cada edição, quanto você sabe? Varia muito, mas vamos colocar uma média de 5 mil. 5 mil. Mas varia. Por exemplo, o Steve Lisboa chegou a ter tirado de 25. Né? O de mim já nem se lembra também. Então varia muito. Mas, então assim, esse é o ovinho. Um outro é um ovo maior, que são os direitos autorais no exterior. Que hoje eu estou com um livro publicado em 11 países. E, então, assim, por menos, um pouquinho que seja, mas sempre cai alguma coisa, né? Aí sim, vem uns ovinhos maiores que são de cachês para palestras em feiras, em festivais literários, em universidades, né? Que mais? Os festivais agora estão embaixo, né? Aqui no Brasil praticamente acabou. Os organizadores têm a coragem de chamar para você trabalhar de graça. Eu não faço isso de jeito nenhum, sabe? Não faço. Assim, é assintoso, sabe? Você chamar um profissional para trabalhar de graça. Então não faço. Eu nem respondo. Quando me chamam, olha, este ano tá difícil, mas a gente oferece um almoço. Não, é de graça, não, sabe? Porque assim, até a minha diarista, que eu respeito ela profundamente, quando ela chega na minha casa, terminou o dia, eu pago ela. Eu não vou discutir com ela, olha, a crise tá, será que você não faz de graça? Nunca ninguém. Agora para escritor é de graça. Não, nem respondo. Então é isso, um pouquinho de cada um. Aí tem a minha coluna no Neo País, tem umas consultorias que eu faço, então... Mas assim, eu não posso me reclamar não. Eu com o dinheiro da literatura eu vivo razoavelmente bem, sabe? Não sou nababo, né? Mas também não vivo tão franciscanamente assim. Por enquanto, né? Não sei, o país pode acabar, então... acho que é o gancho para falar sobre o país. Ninguém sabe onde vai acabar. Não, acho que essa era a pergunta meio que do início, assim, antes da gente ligar a câmera, a gente estava falando da situação política, né? E aí a gente volta. Hoje, no Brasil, diante desse cenário de um golpe institucional e inconstitucional, né? Qual pode ser o papel do escritor? Como é que é isso para você? Então, isso é uma questão assim, muito difícil, porque primeiro assim, o escritor no Brasil não tem a menor importância. Nenhuma importância. Nenhuma. Assim, mesmo essas flips da vida assim, que transformaram o escritor num espetáculo, na verdade ninguém vai lá para ler absolutamente nada. Eles vão lá por causa da pessoa, porque pega bem você ir na flip, ou pega bem você ir em algum lugar, mas não é um espaço de intervenção, né? Então o escritor não tem a menor importância. As poucas vezes que você tenta fazer algum tipo de intervenção, são poucos os escritores que se preocupam com isso. A maioria está preocupado com a sua obra, sabe? E eu sempre brinco que aqui no Brasil quem tem obra é empreiteiro, né? E não é bom ser empreiteiro, né? Então, assim, a grandíssima maioria dos escritores estão preocupados realmente em ficar falando de si mesmos, né? De sua própria obra, né? Que é importantíssima. Morrem de medo porque ainda é o governo quem patrocina a grande parte de tudo relacionado à literatura, uma compra de livros, ou uma bolsa para tradução, ou uma bolsa de viagem, tudo isso é o governo federal, quer dizer, uma boa parte disso é o governo federal, e todo mundo fica com medo de ficar mal com o governo federal e não participar dessa boquinha, né? Então, há uma covardia absolutamente grande da maioria dos intelectuais brasileiros, né? Os escritores realmente não... Quer dizer, nós já não temos nenhuma importância no cenário. E ainda assim, a pouquíssima importância que nós deveríamos ter, nós estamos renunciando a ela, né?
Então, assim, tirando, evidentemente, alguns bravos e que formam uma exceção, né? Os escritores estão preocupados em publicar seus livrinhos de 1000 exemplares, sabe? Achar que são pessoas importantíssimas, sabe? E não tem, realmente não temos importância. É uma pena, eu acho. Mas nós renunciamos isso há muito tempo já. Mas você se posiciona, você tem a coluna do El País e... Sim, eu me posiciono, mas eu sou uma exceção. Você pode contar nos dedos quem faz isso, sabe? São muito poucos, sabe? São muito poucos. Nossa, assim, eu acho que você não preenche uma folha pautada, sabe? De pessoas realmente que têm uma atuação e que acham que realmente quando você vai num lugar e você tem a possibilidade de usar da palavra, assim, e você usa isso não para falar da sua obra, mas falar das questões que envolvem o país, muito poucos, infelizmente. Esse você está falando em parte do discurso da Feira de Frankfurt também? Não, mas não, é claro que, veja bem o que acontece. Aquele foi um momento muito curioso, que visto de hoje é até meio premonitório, mas não era premonitório, na verdade, porque aquilo tudo já estava ali. Mas é curiosíssimo, porque assim, como eu falei, estatística, o discurso que eu fiz é absolutamente óbvio. Óbvio, não tem nada ali que você não possa falar, não, mas não tem nada ali. Dizer que o Brasil é um país machista, homofóbico, racista, violento, hipócrita, sabe? Poxa vida, isso aí não precisa ser nenhum gênio, né? Qualquer imbecil sabe disso, não é verdade? Agora, o que acontece? Eu falei isso no momento em que as pessoas, de um lado, acreditavam que o Brasil estava virando um país importante. Era mentira. Todo mundo, a gente sabia, sabe? Não era óbvio naquele momento, mas era uma coisa que, como não tinham sido feitas reformas estruturais, em algum momento aquilo tudo ia ruir. De outro lado, pessoas que falavam que eu não podia chamar o país de hipócrita, mas hipocritamente diziam que não era o lugar adequado para discutir aquelas questões. E, em terceiro lugar, esperava-se, né, que alguma outra pessoa fosse ter aquele discurso que não eu. Né? Então, porque assim, eu não represento nada, entendeu? Eu corro por fora da literatura brasileira, entendeu? Então, seria mais adequado que fosse alguém que estivesse no mainstream, não alguém que estivesse correndo por fora. Bom, mas o que aconteceu no final das contas? Assim, ironicamente, quem estava à minha frente representando o governo brasileiro era a Marta Suplicy, que hoje nós sabemos onde ela está, e o Michel Temer, que também nós sabemos onde está. Né? E, por maus pecados, na época era o governo do PT, eu virei persona não grata no governo do PT, continuo, evidentemente, persona não grata no governo Temer, e pelo andar da carruagem, eu acho que eu vou continuar persona não grata durante muitos anos ainda, porque a situação só piorou de lá para cá. Né? O que mais me deixou estarrecido, na verdade, não foi a reação institucional, mas foi a reação de colegas meus. Essa sim me deixou boquiaberto. Um colega chegou a escrever num blog a seguinte frase, que para mim é emblemática desse pensamento. Quer dizer, é isso que dá deixar o filho de uma lavadeira de querer falar em nome da literatura brasileira. Então, e foi colega, não foi assim, foi um colega, né, escritor que está aí. E aí eu fico assim, isso sim me deixa abismado, sabe, porque para mim era tudo aquilo que eu disse, eu continuo achando óbvio, né, acho que qualquer pessoa decente tinha que naquele momento falar sobre essas questões, e aí eu descobri que não podia falar disso, e que além do que eu tinha sido ingrato, né, ingrato. A Biblioteca Nacional chegou a soltar uma nota dizendo que... Eu achei curiosíssimo porque assim, eu recebi críticas ferozes
da extrema-direita, que é representada pelo Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, que é do TFP, né? E da esquerda, que tipo o Ziraldo, por exemplo, gritando lá no dia do discurso, assim, para eu, como Rufato, volta para a Itália, né? Já que você não está satisfeito aqui no Brasil. E a Biblioteca Nacional chegou a soltar uma nota dizendo que eu tinha sido extremamente ingrato porque os meus livros tinham bolsa de tradução para o exterior. Agora, veja bem, eu nunca pedi bolsa. Essas bolsas não são do governo, é do Estado. É o Estado brasileiro que fornece. E você concede bolsas para as editoras que pedem, não é para mim. Ou seja, eu nunca recebi nada por isso. Não era algo para mim, né? Era para os livros, e a editora é relação direta com eles. E, portanto, há uma mistura errada, mas é assim que nós funcionamos, em que é o Estado, o que é o governo, né? A minha crítica lá era o Estado, a minha crítica lá era a nossa formação, né? Não era um governo especificamente. O governo tomou como governo, a extrema-direita tomou como uma questão da nação, os meus colegas como uma ofensa pessoal, porque afinal de contas eles que tinham que estar lá e não eu, assim, eu acabei, digamos assim, ofendendo sem querer todo mundo. E o preço que você paga dessa história? Então, Luzada, é o seguinte, depois disso, eu nunca mais estive em nenhum evento no exterior em que o governo brasileiro fosse homenageado, ou tivesse, por exemplo, fosse uma feira, quer dizer, nunca mais estive em nenhuma lista oficial do Brasil em feiras ou festivais literários no exterior. Nunca. Totalmente. Eu continuei trabalhando, evidentemente, eu continuo fazendo em festivais e feiras literárias no exterior, mas sempre a convite dos local. Nunca fui em lista do ENE. Aí você fala assim, mas o que atrapalhou a sua vida? Atrapalha porque quando você é convidado oficialmente, você recebe cachê do governo, entendeu? E isso, eu trabalho, é meu trabalho, eu vivo disso, né? Então isso acabou fazendo com que eu nunca mais tivesse qualquer tipo desse tipo de cachê eu nunca tive mais, entendeu? Então me atrapalhou financeiramente. Mas, ok, fazer o quê? Era o risco que eu corria. Quer dizer, na verdade eu não sabia que eu corria esse risco, não. Eu ia te perguntar se você tinha dimensão do que... Eu achei que eu estava falando obviedades. Eu achei assim, todo mundo ia falar, nossa, olha que bacana, Rufato, olha você realmente, você só falou o óbvio. Não, descobri que não. Descobri que nós não podemos olhar para nós e olhar no espelho e falar, puxa vida, eu acho que quando você tem um problema, a primeira coisa que tem que fazer é admitir que tem um problema. Aí você resolve ele. Agora, se você não admite que tem um problema, você não resolve. Tem uma entrevista assim, vergonhosa, do presidente do festival, da Feira do Livro de Frankfurt, o Boss, que os repórteres falaram assim, você sabia que o Rufato ia fazer esse discurso? Ele falou assim, claro, é totalmente coerente, eu tinha lido os livros dele. Não fui eu que disse, tem uma entrevista dele e ele não está sendo irônico não, tá? Ele não está sendo irônico. Ele falou, um alemão, ele falou, não, claro, eu tinha lido os livros dele. Genial. Muito bom. Porque é uma vergonha, né? Eu tinha colocado a auto e a exoficção, né? Aí, em uma das entrevistas que eu li, você tinha dito, tudo que está no livro é verdade e tudo que está no livro é ficção. Sim. Né? No de mim já nem se lembra as cartas do teu irmão. No Flores Artificiais, essa correspondência de um desconhecido que chega, um manuscrito encontrado. Né? E aí o que eu tinha... Mas eu acho que eu acabei já perguntando, que se você não tem medo de ser lido por esse viés. É como eu te disse, não. Pode ler tudo que quiser. Toda a leitura toda forma de ler vale a pena. Né? Eu tenho uma última pergunta. Não sei se você achou mais uma que a gente não fez. Não. Faz a pergunta que eu vou dar uma... Tá. Não, a gente fez uma lista, desculpa, tô pensando. Não. Mas assim, é que eu já tinha. Agora, né, você. Me parece um posicionamento político mesmo,
reivindicar, né, a profissão do escritor, a escritura como profissão. Sim. E eu já tinha visto você em Londrina, acho que uns 5 anos atrás, também. Não é possível, uns 5 anos. Eu acho que sim. E aí era uma conferência aberta para público amplo, né? Então, acho que essa questão da profissão ficava ainda mais forte, porque me parecia que tinha uma performance ali para deixar bem claras as coisas. Não, olha, eu trabalho, eu escrevo para pagar a conta, então de manhã eu estou escrevendo, aí eu paro, saio, vou ao banco, pago conta, né? Mas aí a pergunta era isso, quanto que tem de performance e quanto que tem de posicionamento político? Então, mas veja bem, o Brasil, como eu disse, é um país hipócrita, né? E o que as pessoas esperam que você diga? Sim, elas sempre estão na expectativa de que você reforce os estereótipos, né? Que é muito mais fácil você conviver com o estereótipo, né? Então, assim, às vezes eu radicalizo o discurso exatamente para provocar um pouco de surpresa, sabe? Porque, assim, me irrita profundamente essa história, sabe, de que de escritor, eu realmente acho escritor um porre, sabe? Nessa ideia de que, assim, eu tenho um contato, sabe, com alguma coisa, sabe, que você não tem. E, portanto, eu sou diferente de você, e, portanto, eu posso determinadas coisas que você não pode, né? Por exemplo, eu posso tomar um porre, dar um vexame, não, é um artista. Eu não acho, eu acho assim, deu um vexame, cara, porque você é um babaca, do mal educado. Entendeu? Não é porque você é artista. Um artista não pode tudo, porcaria nenhuma, sabe? Eu não sou diferente de ninguém. Então, e quando eu estou em algumas mesas, principalmente, que tem esse tipo de pessoa, porque sempre tem, né? Aliás, a maior parte das vezes tem, então eu radicalizo mais ainda, sabe? É para colocar bem claro as posições, sabe? Então, assim, eu não ando mal arrumado, por exemplo. Eu sou um artista, entendeu? Eu posso andar todo mundo fala, não, ele é artista. Não, eu ando bem arrumado, sabe? Porque não é simplesmente porque eu gosto de andar bem arrumado, é porque eu mostro assim, eu sou um profissional, entendeu? E eu tenho que respeitar as pessoas que me leem. Então, por exemplo, beber, eu não bebo, sabe? Não sou daquelas pessoas que vão ao botequim e ficam bebendo, não. Quando chega no lançamento ali, fica bebendo, não, as pessoas que vão te abraçar ali, te parabenizar e tal, eu ficaria horrorizado, sabe, se eu tivesse com um bafo de cachaça ali, como já estive em vários lançamentos, mas ele pode tudo, né, é um artista. Então, assim, muitas vezes eu radicalizo mesmo, exatamente para provocar esse desconforto, sabe? Por quê? Porque as pessoas não podem, sabe, conviver com esses estereótipos, sabe? Eu acho assim que é o meu papel de, pelo menos, tentar abrir um pouco, sabe? Igual você vai nas periferias conversar com aqueles meninos, sabe? Aí chega esses babacas desses meus colegas, sabe? E coloca assim uma barreira tão grande entre os meninos e ele. Por quê? Porque aqueles meninos nunca vão poder ser o que ele é, sabe? Porque ele é um artista, né? E eu faço exatamente o contrário, eu conto a minha história para eles, que é o que importa, não importa meus livros, um livro não tem a menor importância, para mostrar para eles que cada uma daquelas pessoas pode sim chegar a fazer o que eu faço. Por que não? Porque se eu conseguir, por que eles não podem conseguir? Entendeu? Então é nesse sentido que eu, sim, há um pouco de performance nesse sentido, de radicalizar mesmo, mas eu acredito piamente nisso, sabe? Sim, o escritor é um profissional como qualquer outro. E como qualquer outro tem que ser respeitado, sabe? Sim, é inadmissível, sabe, as pessoas quererem ou achar que como artista, sabe, você tem um outro trabalho e portanto você não mexe com o negócio de dinheiro, negócio de dinheiro. Não, eu mexo sim, sabe? Eu leio os meus contratos, eu quero ganhar dinheiro com isso, não morro de orgulho e não de vergonha, sabe, de chegar no final do mês e pagar as minhas contas, sabendo que eu estou pagando minhas contas com os livros que eu vendo. Que maravilha, sabe? Não tenho nenhuma vergonha disso, pelo contrário, sabe? E negocio mesmo, sabe? Não tem vergonha de falar, eu vou te pagar um cachê. Não, mas cachê eu não aceito, sabe? Não é? Você pode achar que eu não valho isso, isso é problema seu. Mas eu também posso não querer aceitar isso também, né? Enfim, mas é difícil, né? As pessoas não compreendem isso, não.
Eles acham, continuam até hoje achando que, sabe, a gente pode, em troca de um almoço e de um dormir no hotel, tá ótimo, sabe? Tá ótimo. Enfim. O fato a gente pode encerrar com você lendo alguma coisa? Pode, eu não sei se eu vou enxergar. Por que você tá... Porque aí eu teria com outro óculos. Mas eu posso tentar. Vê se você consegue. Bom, a gente tem livro esse, mas a gente tem o Éramos Muitos Cavalos e tem no computador, né? O meu morreu. E eu consigo ler. Consegue? Consigo. Agora em final de... Nós estamos em outubro? Não, novembro. Final deste mês vai sair o Inferno Provisório em um volume só. Que ótimo! Com ele totalmente arrumado. Então você já deu uma dica boa para fazer pesquisa de manuscrito, de crítica genética, que é só isso, porque não tem nada. É só nos livros. E o Inferno Provisório está bem modificado, sabe? Inclusive estruturalmente. Esse você também mexeu, né? Mexi. De 2007, nas cartas, né? não. Nas cartas, acho que praticamente não mexi, mas mexi na primeira parte e introduzi uma carta que não havia, que fecha o livro. Essa carta não tem na edição original, inclusive porque a edição original é de 2007 e essa carta está inclusive datada de 2008, né? Então ela não estava naquele livro. Mas enfim, eu lerei um pedacinho, sim. Deixa eu ver que pedacinho que eu tinha aberto aqui um pedacinho também. Já está aqui. Ou seria melhor ler uma carta? Vou ler uma carta. Fica à vontade. Acho que ler uma carta é mais prático. Bom, vamos lá então. Pode ser? Então, Diadema, 29 de maio de 1977. Mãe, é verdade. O casamento da Nena foi marcado para julho, por isso não quero estar aqui na época. Eu queria ir para Marataízes, mas entendo que o pai não pode viajar e a senhora não quer deixar. Não, vou começar de novo. Vocês aí. Não. Diadema, 29 de maio de 1977. Mãe, é verdade. O casamento da Nena foi marcado para julho, por isso não quero estar aqui na época. Eu queria ir para Marataízes, mas entendo que o pai não pode viajar e a senhora não quer deixar ele sozinho, mas o Luizinho bem que podia ir comigo. O que ele vai fazer lá na roça? Não tem mais nada lá. Mas se ele não quer ir comigo, tudo bem. Vou pensar no que fazer, então. Acho que vou acabar indo sozinho mesmo. A festa do 1º de maio foi inesquecível. Nós estávamos muito animados com a campanha salarial. Vamos ver no que dá. Vou mesmo largar essa pensão. O Fabinho me indicou uma senhora chamada Neilane, no bairro da Serraria, que aluga um quarto na casa dela. Não é pensão não, ela é viúva. E tem um casal de filhos, e esse quarto ela aluga para ajudar a pagar as contas. Ela oferece café da manhã e janta, e o quarto é muito legal, tudo muito asseado. Talvez na semana que vem eu já mude. Sério. Fato, muito obrigada. Imagina, eu agradeço. Obrigada mesmo.